Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Este é o episódio número 71. Sim, já tivemos aqui 71 mulheres incríveis, poderosas, trazendo aqui, né, as suas histórias, os seus ensinamentos para você que está aí nos acompanhando. Desde já eu agradeço aí a tua audiência, já te peço para deixar teu like, deixar teu comentário, deixa tuas perguntas, porque a nossa convidada de hoje vai ser muito, muito interessante aqui a conversa e eu tenho certeza que você pode ser ajudada aí por esse episódio. Então, a convidada de hoje, ela é uma empresária, ela é influenciadora digital e é uma mulher que encoraja outras mulheres a empreenderem e a prosperarem nos seus negócios. Então, anota aí, já pega um papel e uma caneta para anotar todas as dicas que ela vai deixar aqui, porque vai valer muito a pena. Seja muito bem-vinda, Andressa. É com muito prazer e alegria que a gente te recebe aqui. Uma mulher que realmente faz acontecer, uma mulher que diz alguma coisa na internet, mas porque está fazendo no offline, né? E a gente quer trazer muito essas histórias reais, realmente pessoas que fazem e que querem ensinar e que querem ajudar outras mulheres. Eu digo que aqui é uma grande plataforma de lançamento de mulher para o mundo. Porque o YouTube, ele está no mundo, né? Então, a tua história hoje vai ficar aqui eternizada, os teus ensinamentos, ad eterno, e qualquer mulher, em qualquer lugar do mundo, que possa entender a nossa língua, ou até botar lá uma legenda, né, em inglês, ela vai receber tudo que você vai repassar aqui para a gente hoje. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Sou eu quem agradece por esse convite. E estamos aqui agora, né, para espalhar um pouquinho mais do que eu chamo de sopro de coragem, que é Sim. uma coisa que eu adoro fazer realmente, é encorajar, impulsionar outras mulheres. É a minha comunidade, as leoas, né, que eu Sim. chamo carinhosamente, e que traz também muita força. E eu acho interessante porque era tudo que eu queria lá atrás, quando eu comecei. Era eu estar sendo impulsionada também, ou eu Sim. ter acesso, como a gente tem hoje, através da internet, a tanta informação valiosa, É. tanta dica boa, né? Aquela coisa que realmente dá um empurrãozinho a mais pra gente. Então, eu tento fazer o que eu gostaria de ter recebido lá atrás, de uma forma um pouco mais fácil. Eu ia até te perguntar, teve alguém que na época que você começou lhe impulsionou ou você teve que tomar coragem mesmo e ir, sabe, sozinha? Porque muitas vezes a gente idealiza um negócio ou, sei lá, um projeto qualquer e a gente encontra muito mais pessoas que desencorajam do que nos encorajem, não é isso? Verdade. Eu acredito naquela frase, verdadeiramente, que o mundo do empreendedorismo é um caminho solitário. Sim. Mas eu sempre tive sorte de ter grandes pessoas ao meu lado. O Rafael, que na época, né, há 15 anos atrás, era meu namorado, hoje é meu marido, ele sempre foi o meu maior motivador. Que bom. E o meu pai também sempre super acreditou e torceu por mim. Mesmo quando eu fiz a escolha de trocar de faculdade, o que não é muito fácil, nem tão pouco bem visto pelos Sim. pais, ainda mais eu que sempre tive projetos de sonhos tão bem formados, e aí, de repente, eu fiz uma reviravolta. Então, minha mãe, por exemplo, ela pegou um pouco, assim, de susto, mas, no final das contas, todos me apoiaram, como minha sogra, meu sogro, meus pais, meus irmãos. E eu já estou aí com um time muito bom do meu lado e que acaba que diminui um pouco essa sensação do caminho solitário. Eu tenho pessoas especiais nessa jornada ao meu lado que estão ali no dia a dia, no time de frente mesmo das lojas, fazendo as coisas acontecerem. E ninguém faz nada sozinho, Sim, né? verdade. Então, eu sei que eu sempre contei também com muita sorte. E como foi? Você escolheu porque você já gostava dessa coisa de moda e tal? Por que que você escolheu empreender nessa área, né? Na área da Da moda. moda? Então, eu sempre sonhei em fazer relações internacionais. Uhum, Era o meu sonho. Tanto é que eu fui passar um tempo morando na Europa para poder uhum, ficar fluente no espanhol, no inglês e no francês. Porque para seguir a carreira de diplomata, você tem que uhum. ter pelo menos fluência em 4 idiomas, né? Então, eu fui visando isso. Sendo que daí, quando eu voltei, eu conheci o Rafa. Uhum.
E ele estava iniciando também no mundo do empreendedorismo. Ele já tinha tido uma sociedade com um bar que era o Planeta Diário, que era um bar super legal Sim. na época. E ele tinha saído da sociedade e estava iniciando a fechar negócio e tudo mais com o time do Coco Bambu de Fortaleza. Sim. Que ainda não era essa estrutura que é hoje. Na época, imaginava-se que seria uma pizzaria, era para ser um projeto menor. E aí, todas as vezes que a gente saía na rua, eu sempre estava com roupas que eram mandadas fazer em costureiras de confiança da nossa Sim. família. Minha mãe sempre teve muito bom gosto. Daí, sempre que as pessoas me viam, elas elogiavam as roupas e perguntavam de onde que era. E eu sempre dava a mesma resposta. Ah, obrigada, mandei fazer. E o Rafa, de tanto ouvir aquilo, virou um dia para mim e falou assim, Andressa, tu tá com a faca e o queijo na mão, por que tu não faz disso um negócio, né? Eu tô aqui começando minha jornada, por que tu não vem junto comigo e, de repente, faz desse teu hobby, do teu Sim. bom gosto, um negócio? E, na época, estava começando a abrir faculdade de moda aqui no Piauí, e eu falei, por que não? Mas se eu for fazer, eu sou muito intensa, eu busco por muitos conhecimentos. Então, eu falei, se eu for fazer, eu vou fazer bem feito. Então, eu fiz o vestibular para moda, passei na época em segundo lugar, e eu falei, não, então é porque era para ser mesmo. E mais ou menos assim começou a minha jornada. E esse posicionamento que você, desde o início, você já tinha em mente essa coisa de se colocar de uma forma mais, vamos dizer, mais bem posicionada mesmo, como alguma... Porque as suas roupas, as suas lojas, elas são roupas mais elegantes, mais sofisticadas. Embora sejam... tem um short, tem um jeans, mas tem uma coisa diferente. Então, você se colocou desde o início ou isso foi, ao longo do tempo, você entendendo que precisava fazer algo para se diferenciar? É uma construção. Quando eu iniciei, eu sabia que eu queria ser estilista, criar Aham. roupas e ter minha marca. E aí eu precisava de dinheiro. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a vender bijuterias. Eu ia no centro, comprava os materiais, fazia e vendia bijuteria. Depois eu consegui trazer semijoias de São Paulo para eu revender. E aí, com o tempo, eu fui juntando dinheiro e construí o meu primeiro ateliê, que era na garagem da casa dos meus pais. 1 ano e meio depois, consegui ter a minha primeira loja, que era uma loja de 32 metros quadrados. Depois, em seguida, a gente foi para a loja hoje, que é na Jockey, que é uma loja de 600 metros quadrados. E hoje a gente está com a segunda loja e, com fé em Deus, iremos para uma próxima. E é uma construção. Quando eu comecei, eu tinha algo muito forte em mim, que era o handmade, né? Aquele Sim. feito à mão, muito trabalho bordado. Mas eu acredito que eu fui amadurecendo e, consequentemente, a marca também foi acompanhando esse amadurecimento. E a verdade é que a gente vai sentindo também um pouco do mercado. Sim. A gente coloca ali os nossos valores, as nossas marcas registradas, mas a gente tem que sentir também o que é que o mercado absorve, Sim. o que é que o mercado pede para a gente. E aí a gente vai se readaptando ao momento também, porque a moda ela reflete muito da economia, da história, né? do perfil de consumo social de uma era. Então, tudo acaba que influencia um pouco nas nossas decisões. Não só quanto ao produto, mas também quanto à nossa forma de se comunicar com o público e quanto ao Sim. nosso posicionamento no digital, por exemplo. E todo negócio, a gente sabe que a gente não vende para todo mundo. Sim, Embora qualquer pessoa possa entrar numa loja, claro. mas existe aquele público que você direciona, né? A sua publicidade, enfim, quando você vai construir uma peça, idealizar. O seu público é o público de um poder aquisitivo maior. Ou não. Assim, Porque isso pode dar polêmica aqui, né? Mas, assim, não, o nem que eu acho que quero dê polêmica. Eu dizer acho que é posicionamento, é tá tudo certo. posicionamento. Porque, assim, não tem como você dizer que, por exemplo, essa peça que você está usando, que é da sua loja, colocar um valor lá embaixo, um valor de uma loja popular. Sim. Tudo vai depender da matéria-prima, né? Do trabalho de modelagem, do trabalho da peça, do valor de custo dela, ou do valor de confecção ou de compra dela, e por aí vai. E também depende muito do nosso posicionamento. Sim. Quando a gente fala sobre a persona, né, para quem a gente vende, isso é muito importante para definir não só o tipo de produto que a gente vai realmente ter lá dentro para oferecer, como também para a gente entender com quem que a gente quer se comunicar. Sim. Porque se de repente você começa
começa a tentar falar com todo mundo, você não Não fala com consegue se conectar verdadeiramente com aquele que você busca. Isso. Então, isso é muito importante. E quando eu falei que essa nossa marca ela foi evoluindo, amadurecendo, consequentemente, a mulher que acompanhava a gente lá atrás também. Então, é natural que haja esse mudar o olhar da marca, né? Eu não acho que a nossa marca ela seja de um posicionamento caro, mas eu acho que ela tem muito valor agregado e que Sim. talvez passe essa percepção. Inclusive, quando a gente decidiu abrir uma segunda loja, ainda na mesma cidade, no shopping, era justamente buscar desmistificar um pouco isso. Porque tem Sim. muita gente que pode ter um pouco de receio de entrar De na entrar, loja pela beleza, pela estrutura que é a loja, e aí, de repente, fala assim, não vou entrar aqui, tudo deve ser caro. Quando você está numa outra praça, como um shopping center, que muita gente, milhares de pessoas estão passando ali diariamente, acaba que é como se fosse portas abertas. Facilita o acesso das outras pessoas. Seja um curioso, seja um propício, um futuro cliente. Então, isso é muito bom, porque democratiza um pouco mais e aproxima também essa cliente, né? Essa possível cliente. E eu acho que é muito interessante, é o que a gente tem tentado trabalhar. Não só a real percepção de valor dos nossos produtos, como também essa aproximação para que as pessoas entendam como é o nosso trabalho. Que a gente, eu digo que a Elia, ela não vende roupa. A gente vende o poder de uma imagem bem construída e como isso pode impactar nos seus resultados, seja eles um relacionamento, né, pessoal ou ainda financeiro. Muito bem. Então, mulheres, vocês que estão aqui assistindo, né? Aproveitem aqui as dicas. E o que você diria para uma mulher que tem lá um empreendimento, lógico, no seu ramo é mais, acredito, mais interessante da gente dar o exemplo, mas assim, o que ela que está começando o negócio agora, você acha que todo mundo tem que estar na internet hoje para vender? É importante estar presente no Instagram, por exemplo, ou o negócio pode também prosperar no offline? É mais fácil, é mais difícil? Na tua visão, como é? Sempre pode, mas eu acredito que hoje a gente tem uma ferramenta que facilita. É como se fosse um outdoor para o mundo, onde as pessoas têm mais facilidade de te encontrar. Imagina só que antigamente, para você fazer uma propaganda, você tinha que despender muito mais capital, porque você teria ali normalmente o quê? Um jornal, uma revista, um outdoor, uma televisão. E aí, quando a gente entra nesse veículo de massa, que é a televisão, o valor normalmente é exorbitante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de usar uma ferramenta com zero custo. Se você não quiser fazer um tráfego pago, por exemplo, coisa que, inclusive, eu nunca fiz. E aí, você pode, através daquilo ali, alcançar mais pessoas. Basta você pensar, por exemplo, um músico. O músico, para fazer sucesso, antigamente, ele tinha muito mais trabalho. Hoje em dia, se ele conseguir fazer um trabalho bacana e, de repente, viralizar, ele pode explodir, né? Então, eu acho que existem facilidades. Mas, em contrapartida, aumenta-se também a responsabilidade. E o que eu acredito que exista é aquela história, que não existe uma imagem que se sobreponha ao talento, mas não existe um talento que ele não possa usufruir de uma imagem bem construída, bem posicionada. Então, por vezes, a gente vê muitos profissionais que são incríveis e que não fazem o mesmo sucesso de profissionais que talvez não tivessem o mesmo conhecimento, o mesmo preparo, a mesma história, os mesmos diplomas, mas que... Por quê? O que causa essa diferença? Às vezes, a questão do posicionamento. E o digital, ele pode ajudar. E a gente vê muito profissional, muitas vezes, frustrados e falando mal do colega de profissão, porque está ali colocando a cara a tapa, se expondo. Na verdade, ele está ali, talvez, servindo mais ou fazendo nem que seja entretenimento, né? Ou ajudando, alcançando mais pessoas. Enquanto o outro, que sabe muito mais, não está fazendo uso da internet como poderia fazer e, portanto, está alcançando menos pessoas. É um posicionamento, é uma estratégia. Eu não acho que seja o digital... Todo mundo pode fazer, mas eu sei que não é para todo mundo. Tem pessoas que não gostam, que não se sentem à vontade, e eu entendo isso. Mas quanto antes a gente acabar com o preconceito e entender
que ela pode ser usada de uma forma benéfica para o teu negócio, inclusive sob o ponto de vista de você tirar o egoísmo. Porque se a gente pensa compartilhar, né? que não é sobre você, que é sobre o outro, talvez você mude o seu olhar para isso. Então, por exemplo, um profissional da área da saúde que vai lá e está todos os dias dando informações sobre algum problema, alguma dor, uma doença, e outras pessoas, quantas milhares de pessoas ele não poderá impactar? Sim. Diferentemente, se você estiver ali apenas no seu consultório, lidando apenas com o seu paciente que está ali no dia a dia, né? Então, eu acredito que exista uma grande oportunidade e que ela pode e deve ser explorada. Eu comecei a explorar o Instagram há muitos anos atrás. Eu comecei assim que ele iniciou no Brasil, acho que cerca de 13, 14 anos atrás, mais ou menos. E eu lembro que, na época, se hoje a gente vê o preconceito, imagina só, há mais de uma década atrás. Ninguém entendia, né, o que era aquilo. Ninguém entendia. O que eu fiz? Eu tinha um produto para vender, eu precisava, eu queria vender, porque eu sempre soube onde é que eu queria chegar, né? E aí, eu não tinha verba para marketing. Então, eu não podia pagar as pessoas para falarem, para postarem, para anunciarem e tudo mais. O que eu fiz? Eu comecei a usar o Instagram para falar. Naquela época, eu fui feita de piada por muitas pessoas. E hoje, essas mesmas pessoas, elas estão ensaiando entrar no digital, ou estão começando, ou ainda tentando me contratar para fazer propaganda delas. E que bom que elas mudaram o olhar, né? E que bom também que eu tive essa percepção lá atrás, antes de muita gente, inclusive. E a iniciativa, eu digo muito que a coragem, né? Tem que dar o passo, mesmo com medo, né? E a gente vai indo e as coisas vão acontecendo. É isso. E eu vejo muito você, nas suas postagens, ensinamentos, encorajamento, como você fala lá para as mulheres, né? Para as suas leoas lá. E isso é um serviço, realmente, porque vai ter aquela mulher que tem uma loja pequenininha lá no bairro e tal, e ela pode se inspirar, né, em alguma coisa que você faz para fazer do jeito dela. E para, de alguma forma, ali, né, para aquelas clientes dela, ela se tornar uma referência. Sim. Ou, eu vou lá na loja da Maria, da Joana, porque eu gosto do jeito dela, ela é simpática, eu acredito que lá eu vou encontrar algo legal. Então, a comunicação, ela é muito importante, né? A gente entender como a gente pode se comunicar com essas pessoas. Quando eu comecei a mostrar um pouco mais desse backstage, é porque eu entendia que quando a gente mostrava como as coisas eram construídas por trás, o que rolava nos bastidores, as pessoas, elas entendiam melhor o nosso negócio, o nosso trabalho. Porque quando você está sob holofotes, digamos assim, é muito fácil as pessoas olharem o que você tem hoje, por exemplo, e dizerem, mas foi fácil. Foi fácil, né? Sempre vai ter alguém tentando apagar ali um pouco do seu suor, da sua história. Tirar o crédito, brilho, né? Sempre vai ter. E está tudo certo. Quando a gente passa a mostrar um pouco da rotina que existe por trás, do trabalho mesmo, as pessoas passam a valorizar um pouco mais a tua história, a entender um pouco mais dos teus caminhos. E, consequentemente, ao passo que eu fui mostrando, muita gente foi se identificando e foi pedindo mais informações sobre isso. Foi quando eu entendi, mais uma vez, sobre a demanda do público. E quando as pessoas te pedem muito por uma coisa, você tem que entender que ali existe talvez uma oportunidade de um novo negócio. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a trazer um posicionamento um pouco mais estratégico, onde eu abordava não só a questão de gestão, de como que eu lido dentro das minhas empresas, mas também sobre a minha forma de posicionamento, né? Que é o que eu gosto muito de fazer, que é falar sobre posicionamento e vendas, que é o vender sem vender, que, modéstia à parte, é o que eu faço de melhor. Né? Inclusive, um dia eu até comentei, achei interessante, porque você trabalha com roupa, moda, e um dia eu vi você vendendo roupa de homem, né? Seu pai, levando seu pai lá e tal. Aí eu fiquei, menino, mas olha aí. Ela vende até roupa de homem. Então, assim, é legal, porque quando a gente está olhando com esse olhar de aprendizado, que eu quero aprender alguma coisa, você começa a observar, né? E a pegar ali a manha, como a gente fala, né? Exatamente. E é um serviço, realmente, se você mostra e a pessoa está atenta,
ela acaba aprendendo alguma coisa, né? Sim. E isso é muito interessante. Você se colocar... captou direitinho. Captei direitinho. Eu disse, olha, presta atenção, ela tá vendendo aí roupa de homem. Aham. Eu não... né? E aí, às vezes, a gente que não tá atenta a isso, não, mas como é que eu vou vender roupa de homem? Sim. Eu, uma mulher que tem uma loja de roupa para mulheres... Sim. A verdade é que a gente tem que estar sempre criando histórias, né? Eu sou muito intencional, mas a gente não pode confundir intenção com manipulação. Sim. Ali, por exemplo, a marca havia me contratado, já sou parceira deles há um tempo, e aí eu tinha que fazer uns stories. Coincidentemente, uma semana antes, meu pai falou assim, filhinha, tá fazendo o quê? Não, pai, agora eu tô ocupado. O que é? Não, é porque eu tô precisando de umas roupas, eu queria sua ajuda. Uhum. Eu falei, então, já sei, eu casei. Ah, a marca tal. Ficou ótimo. O meu pai, falei, pai, tô passando para te pegar. Vamos dar uma volta. Saí de lá, realmente ele levou todas as roupas que a gente mostrou e tudo mais, porque ele gostou, era a cara dele, ou seja, tem muita verdade ali, Sim. né? Então, a intenção é diferente de manipulação, mas, ao mesmo tempo, eu criei uma história. Sim. Então, primeiro eu comecei com a história de que eu vou levar o meu pai, vou passear. O meu pai é uma figura muito querida, ele é muito engraçado também. Agora ele perdeu 25 quilos, está se achando, então teve todo um storytelling. E aí ele foi lá para vender as roupas, eu ia mostrando. E ali tudo fez sentido. É totalmente diferente de eu chegar do nada e começar a falar sobre essa xícara. Agora, olha só, se eu paro aqui e começo a falar um pouco sobre a minha rotina e tudo mais, e tô tomando aqui um chá, tô mostrando o chá, e de repente eu falo, gente, sabe essa xícara? E aí eu pego e falo sobre a xícara. Sim. Ela tá inserida no contexto história, da história. Isso, sim, é o que capta a atenção. E as pessoas têm a mania de achar que tempo é a coisa mais preciosa do mundo. E, na verdade, na minha opinião, é a atenção. Ainda mais nos dias de hoje, que é tudo tão rápido e dinâmico, a gente conseguir prender a atenção do telespectador é algo muito difícil. Então, nada como uma boa história. Por isso que a gente gosta tanto de seriado, de novela, né? Sim, é verdade. E você, no início, enfim, foi lá estudar moda. Quando você começou a sentir a necessidade de entender realmente, eu tenho que estudar mais sobre isso, eu tenho que buscar, sei lá, uma mentoria, alguém que me ajude na parte comercial, por exemplo. Sim. Você nunca tinha sido empresária. Não, nunca tinha sido. Foi tudo E aí, muito quais foram os desafios? Aonde foi mais difícil? Foi tudo muito intuitivo. Sendo que o Rafael, ele é um empreendedor nato. E aí, ele sempre me ajudou muito, né? Nas minhas escolhas e decisões realmente importantes. Eu sempre tive ele ali como quase que um consultor. Apesar de que o meu negócio é muito diferente do negócio principal dele, e a gente está sempre trocando informações que agregam um para o outro, mas eu fiz até uma época após, né, da FGV em gestão, sendo que eu acho que foi a vida mesmo, o dia a dia, principalmente as dificuldades, as quedas, os erros que me fizeram aprender e aí criando o meu próprio método. Isso que eu acho muito interessante, porque não existe faculdade no mundo, por melhor que seja, que te ensine tão bem quanto o jogo. Tá dentro do jogo, verdade. Quando você está ali dentro, você não tem outra escolha. Né? Você não tem uma opção, você tem que fazer acontecer. Porque não adianta, a matemática não mente. E ninguém abre uma empresa para ser ONG. Verdade. A gente abre uma empresa para prosperar. E a prosperidade vai trazer o quê? Tanto a gente vai gerar mais emprego, mais imposto, como a gente vai poder fazer mais ações sociais, que é um dos valores da L. Pelo menos 2 vezes ao ano a gente tem que fazer. Ou seja, quanto mais eu cresço, mais eu chamo tem condição de ajudar, né? Junto comigo. Verdade. E eu tive que me tornar uma apaixonada pelos números, né? Eu tive que realmente ir para cima. O Rafa sempre cutucando, Andressa, porque eu era muito da criação, né? Queria ser estilista, né? Eu queria criar. E aí, em muitos momentos, a criação e o financeiro entram em conflitos. E aí eu tive que sair um pouco da área da criação e ir totalmente para uma parte mais estratégica, que hoje é onde eu realmente atuo. E é o que tem feito o negócio assim, crescer, né? Ter mais resultado ainda. É muito importante. Hoje mesmo, muito cedo, eu estava no online, que uma das nossas empresas está passando por uma auditoria de qualidade da Ambev. E eu falando como é interessante, assim, todos os critérios, todos os índices ali que você tem que olhar.
Porque o negócio realmente, por menor que seja, se as pessoas entendessem que tem que ter ali as métricas para acompanhar, Faz toda a diferença. né, como é que está indo e tal. Faz muita diferença. E tem gente que não consegue entender. Aí vai, não, é só o Instagram. Vai Ou no eu vou achismo. arrumar aqui a vitrine, eu vou não sei o quê. Mas é um conjunto. É um conjunto. Né? E lógico que a gente tem que estudar, mas é o dia a dia mesmo, eu concordo. E é o que eu digo, é o básico bem feito que funciona. Sim. As pessoas, elas costumam achar que precisa haver uma grande virada de Ideia, chave, uma grande ideia ou o melhor sistema do mundo, um cálculo diferenciado que foi descoberto e não é. É o básico bem feito que funciona. Mas até para você fazer o básico diariamente, ele dá trabalho. Dá. E a maioria das pessoas, elas não querem ter esse trabalho. Eis o problema. Tem que ter consistência, né? Tem que ter... Exatamente. Enfim, sem mimimi, sem... Vamos Tem que lá, ir pra tem que cima. fazer, vamos fazer. Né? Tem que botar o negócio para acontecer. Exatamente. Então, é muito legal a gente estar conversando sobre isso, porque a mulher, atualmente, assim, de uns anos para cá, ela vem muito se colocando, né? Mais no mercado de trabalho, empreendendo. E muitas ainda não têm muito medo, não conseguem entender essa parte estratégica. E é importante a gente estar trazendo esse tipo de assunto. Também tem muita... Assim como tem coisa boa na internet, tem coisa que não é legal. Tem. Então, tem muita pessoa se colocando aí para fazer treinamentos, para fazer não sei o quê, lá. Quando você vê, não é mesmo aquilo tudo. A primeira coisa que eu olho, porque eu sou uma pessoa que adoro fazer mentorias, Aham. fazer cursos, eu gosto. Eu também. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu sempre me coloco ali na a sandalinha da humildade, digo assim, não sei de muita coisa, eu tenho que aprender mais. Sim. E aí, a primeira coisa que eu olho é o que essa pessoa de fato Qual o construiu. resultado, né? Porque, às vezes, só a reputação, o número de seguidores, porque já formei tantos mil alunos. Não me interessa. Eu quero saber qual foi a história que a pessoa transformou. O que foi que ela, de fato, fez. Porque é totalmente diferente você pegar até um conselho mesmo de um empreendedor, de uma pessoa que fez e que deu certo e que quebrou e que foi lá e se reergueu, de uma pessoa que sabe tudo na teoria, que é um grande professor, mas que não necessariamente tenha feito o negócio prosperar. Então, quando for para escolher um dos dois, sem tirar o mérito de nenhum dos dois, mas eu, Andressa, vou querer aprender com quem passou por aquilo ali que Pelo no momento processo. eu estou passando. Total. Eu também acredito demais, né? Eu fiz faculdade de administração, fiz FGV também. E quando a gente estava nas aulas lá, toda hora eu me lembrava do meu esposo, que é um empreendedor nato, que construiu muita coisa e que não tem faculdade, Sim. que não fez curso, mas ele é inteligente, ele tem visão. E quando a empresa começou a crescer, quando a gente chegou aqui em 94 para montar a primeira empresa, éramos eu e ele, né? E o irmão dele, que depois não quis ficar no negócio e voltou. E a gente construiu com as próprias mãos, né? Tudo, do zero. A gente era forasteiro, inventavam 1001 histórias, que ele era filho de político, que a nossa empresa não era nossa. Sempre vão ter, né? Pessoas tentando tirar o brilho das suas conquistas. Que a gente, né? Enfim, inventavam 1000 coisas. E a gente construiu muita coisa, né? A gente construiu o nome da marca. Um trabalho incrível, né? A gente ganhou, sabe, muitas premiações da Ambev, que é uma empresa, que é uma escola. Sim. Lá a gente aprende mesmo, porque o aprende ou aprende. Né? Então, assim, mas eu acredito muito nisso também. Eu olho para o que a pessoa fez, para o que a pessoa faz, e não para o que a pessoa diz. Porque falar... Falar é fácil, ler né? um livro. Mais fácil falar né? do que fazer. E aí, lá na nossa empresa, eu digo muito isso. Gente, olha, aproveita. A gente tem muitos jovens trabalhando. Sim. E eu falo, olha, aproveite, porque isso aqui é melhor do que qualquer MBA. Sem dúvida. Do que qualquer MBA que você faça. E aí, as pessoas, às vezes, acham que não, mas é verdade, né? Você aprende fazendo, errando. Errei aqui, entendi como foi que... Né, como não é mais para fazer. É porque dá trabalho e ainda existe o peso da responsabilidade, do seu erro, Sim. né? Mas para a gente crescer na vida, geralmente são com os nossos erros mesmo, né? Ninguém cresce muito quando você está ali só numa crescente o tempo inteiro. E essa história de vocês é muito interessante, é aquela jornada do herói, né? Todo mundo ama
uma jornada do herói, aquela pessoa que veio e que do pouco fez muito, e que criou uma grande história. Eu também amo. E eu confesso que eu não tenho uma história assim. Graças a Deus, na minha família, eu sempre tive uma família muito amorosa, muito carinhosa. Nunca foi isso, aquilo, outro, mas nunca faltou nada também na nossa casa, graças a Deus. E isso tudo nunca me fez uma pessoa acomodada. Muito pelo contrário. Que é um mérito muito, sempre fez com que eu tivesse mais forte ainda dentro de mim a cobrança de poder um dia retribuir tudo que eu sei que os meus pais fizeram de esforço para mim e para os meus irmãos. Então, hoje, quando os meus pais veem a gente bem profissionalmente, nós somos 4 lá em casa, eu tenho certeza que eles têm um orgulho muito grande. E eu tenho certeza que foi a forma de educar que eles deram pra gente que fez com que a gente realmente corresse, fosse atrás e nunca se acomodasse, sabe? Não esperasse as coisas acontecerem. E eu acho isso muito valioso. E é 100% por conta da educação que eles nos deram, sem dúvida alguma. Eu sei de toda a sorte que eu tive, eu sei de todos os privilégios com os quais eu contei, mas isso não me fez alguém parada, morna. Pelo contrário, eu só senti ainda mais desejo de honrar eles. E é isso que a gente... Um dia eu entrevistei, eu acho que foi... eu esqueci o nome. Acho que foi alguma empresária que estava com a filha na hora. E aí, essa filha dizendo que também não passou... Mas a filha já estava empreendendo em outro negócio, fazendo ali o dela, buscando aprender. E aí ela dizendo que sentia que as pessoas falavam... É como se o que ela conseguisse não fosse valioso por ela não ter passado perrengue na vida, vamos dizer assim. E, pelo contrário, eu olho isso também como algo muito positivo, porque significa que realmente essa pessoa não é acomodada, né? Essa pessoa quer construir a própria história, quer... Eu acho que é uma questão também de educação e de valores, porque quem vai ditar o rumo da sua história é muito mais o seu caráter do que de onde você veio, como você começou, né? É muito mais sobre como você construiu a sua história. E os seus valores serão determinantes. Ainda mais no mundo hoje, onde as pessoas buscam tanto por facilidades, quando você tem os seus princípios ali negociáveis muito bem estabelecidos, são eles que vão nortear. Principalmente nos momentos de conflito, né? De maiores dificuldades, porque senão a gente se deixa perder. E quando existem pessoas que, de repente, podem tentar diminuir um pouco da história, talvez a minha história não seja uma grande história de superação linda e maravilhosa, inspiradora como outras. Mas o que vai ditar são os meus feitos. É o que eu fiz a partir disso. Tá, a minha história é aqui, começa aqui. E o que eu fiz? E para onde me levou todo esse background, né? O que eu estou fazendo de bom? Como que eu estou servindo o próximo? Eu acho que é a partir daí que a gente começa realmente a escrever uma história que pode fazer a diferença na vida dos outros. E faz tanto, né? Assim, a gente às vezes não tem nem noção. Principalmente na internet, que é uma coisa que está aí para o mundo, né? Um alcance muito grande, que às vezes a gente não imagina o às quanto vezes a uma gente palavra, impacta. uma postagem que você fez, alguma coisa, já vai fazer a diferença na vida da outra, né? Eu recebo tanta mensagem linda sobre isso. Eu só não posto porque poderia até ser uma prova social, mas eu acho que é meio que viagem do ego. Então, eu prefiro... Muito das coisas acontecem lá no direct, sabe? Eu converso muito com minhas seguidoras. E é incrível os relatos que eu tenho sobre esses sopros de coragem, né? Que realmente eles impulsionam muitas mulheres. Eu acho isso fantástico. Demais. Fico muito feliz. É como eu digo, se o que eu postar servir para pelo menos uma pessoa, já valeu a pena essa exposição toda. E aí dá também um sopro de coragem na gente mesmo, né? Quando alguém chega e fala assim... Hoje mesmo eu estava com umas mulheres, umas 5 mulheres, a gente se reuniu com a Bianca, que estava aqui, que veio gravar ontem ao vivo, né? Veio fazer ao vivo. E cada uma contando uma história do movimento do Café com Elas, que é esse movimento que eu tenho. E o quanto essas mulheres já, sabe, transformaram as vidas, negócios, ganharam clientes e tal, através de uma coisa que eu digo que eu sou só uma aglomeradora de mulheres. Assim, eu faço as conexões, sabe? Eu tô aqui, tem aquele monte de mulher, aí uma tá precisando de não sei o que, mas faz aqui uma conexão com essa, e assim vai. E uma já... Mas isso é a ambiência, né? É o network, que eu acho valiosíssimo. Inclusive, para mim, os 3 pilares assim, principais é o meu tripé do posicionamento, que eu chamo.
ambiência, Sim. os valores e a comunicação. E na ambiência tem muita gente que confunde network com interesse. Jogo de interesse, né? Enquanto, na verdade, você não constrói coisas, algo grande com bajuladores. Verdade. Né? Com pessoas que, de fato, sejam só interesseiras. Como todo relacionamento, o negócio é bom quando for bom para os dois lados. Verdade. Então, o network, para mim, é você construir pontes. Onde, claro, como todo negócio e relação, os dois precisarão ser beneficiados. Sim. Porque quando é bom só para um lado, a relação ela fica pesada. Fica fraca, né? na realidade, né? Ela não se descompensa, sustenta. não se sustenta. Então, acho que network é uma das ferramentas mais poderosas que existem. E, para isso, a gente tem que estar nos ambientes certos, né? O poder da ambiência. Com as pessoas certas, assim, eu fico muito feliz porque você vê que ali... Eu tento muito fazer isso com o meu grupo lá de mulheres, né? Perfeito. De a gente estar colaborando de verdade, de querer de verdade o sucesso daquela mulher. Sim. E de não estar ali, eu falo muito nisso. Eu digo, ó, aqui não é um grupo para quem quer só estar no grupo para tirar alguma vantagem. Se for assim, não precisa estar no grupo. Existe um preço a se pagar para você sentar nas mesas certas, né? Então, ao passo que você sente e dali você absorve algo, você também tem que deixar um pouco de algo, com né? certeza. É sempre uma troca. Contribuir. E é isso, eu acredito muito nisso. Eu faço isso há muitos anos, nas nossas empresas e nessas mulheres aí que têm, né, me acompanhado. Porque a gente não consegue crescer se não for assim. Por isso o dar e o receber. É por isso que eu acredito no poder da ambiência, porque na vida a gente precisa ir se liberando aos pouquinhos das âncoras. Sim. Né? Às vezes tem aquela amizade que não é bem uma amizade, tem aquele funcionário que é o tal da laranja podre. Verdade. Né? São as âncoras que vão prendendo a gente. Por vezes pode ser um relacionamento e por aí vai. Mas a gente está no ambiente correto, com as pessoas que pensam e que desejam metas parecidas com as nossas de desenvolvimento pessoal e profissional, pode ser um grande acelerador. E é por isso que eu também gosto tanto de estar em treinamentos, em cursos, né? Que eu acho que ele está todo mundo mais ou menos buscando objetivos em comuns. Verdade. E a sua filha? Eu já vejo que ela é toda desenvolta, né? A Pietra. Ela é toda, né, muito falante também e tal. Como você passa para ela essa história do mundo digital, do posicionamento? Você conversa sobre isso com ela? Absolutamente nada. É natural ela querer fazer daquele jeito, né? A Pietra, ela é leonina, né? Então, assim, a autoestima da menina, eu digo, olha, que se isso aqui desse para encapsular e eu vender essa autoestima da PP, tava rica. Ela é muito espirituosa também, ela gosta de tirar onda. E, assim, tem vezes que ela tá afim de aparecer e ela aparece. Mas tem vezes que eu percebo que ela não tá muito afim e eu deixo ela super à vontade. Ela não é forçada, não é obrigada a aparecer em nenhum momento. É tudo muito natural. Ela não tem acesso a Instagram, a TikTok, a YouTube, nada disso. Então, não é um assunto sobre o qual eu pare para conversar com ela. Entendi. Ela não tem ideia nem dimensão do que é o meu Instagram, de quantos seguidores eu tenho. Ela sabe que a mamãe tem um Instagram, a mamãe faz propaganda, a mamãe vende roupa. Tem muita gente que conhece a mamãe. Ela sabe disso. Porque, às vezes, as pessoas falam com ela no meio da rua. E ela fica assim, mamãe, por que eu não conheço? Mas me conhece. Deve ser do Instagram da mamãe. Mas ela não entende absolutamente tudo. Agora que ela já está com 8 anos, né? Ela entende um pouco mais. Mas há um tempinho, pouco tempo atrás, ela fazia a menor ideia, nem entendia. As pessoas iam falar com ela, ela se assustava, sabe? E como é que você começou a entender também de negociação quando alguém te chama para fazer uma propaganda, uma publicidade em algum lugar? Você buscou também orientação nesse sentido, de alguém que orientasse como é que faz ali a negociação? Ou isso foi no feeling também acontecendo? Eu não sou boa em me vender, em falar do meu preço para uma outra pessoa, né? E até porque eu já tenho muitas frentes para tomar de conta. Então, essa parte eu realmente sempre terceirizei. Eu tenho uma assessoria e são eles que fazem tudo isso, de prospecção, a resposta. Então, falou comigo, eu já
passo logo Entendi. para eles. Agora, inclusive, eu estou abrindo a minha empresa, que é Iniciado Comunicação, porque eu tenho sido mais chamada para fazer questões de palestras e tudo mais. E aí tem uma hora que o negócio vai crescendo, não só a parte de publicidades, mas também essa minha outra parte de cursos, mentorias, comunicação. Então, eu estou precisando centralizar para eu não ter muitos outros focos, porque tem minhas empresas, eu tenho minhas empresas com meu marido também. Então, eu preciso delegar de uma forma que fique mais confortável, para eu não ter tantas frentes para tomar de conta. Mas nunca diretamente comigo, sempre vai ter Entendi. alguém ali terceirizando esse tipo de serviço para mim. Porque foi criando outro negócio dentro do seu negócio, não é isso? Exatamente. Hoje eu tenho um ecossistema, né? Então, eu tenho as lojas, tenho a parte do meu posicionamento estratégico, tenho a parte das publicidades, tenho a parte de cursos, mentorias e por aí vai. Então, eu estou aqui e ao meu redor existe um ecossistema. E aí é por isso que eu preciso tentar encaixar o máximo possível, unificando os temas similares, para que eu esteja ali em contato com apenas poucas pessoas e elas tomando meio que de conta da minha vida, enquanto eu consigo gerenciar tudo. Porque Sim. senão a gente não dá conta, né? Verdade. E a parte de liderança, né? Como é que você trabalha isso dentro das suas empresas? Você se considera uma líder servidora, uma líder mais durona, né? Como é que é a Andressa Leão líder? Como é o relacionamento? Como é que faz na hora de demitir uma pessoa? Eu acho que a gente não se impõe como líder. A gente tem que ser percebida como líder. Sim. E é, inclusive, algo que eu tento ensinar, por exemplo, para as minhas gerentes. Porque não adianta elas simplesmente quererem exigir o respeito. Elas têm que conquistar. Verdade. Então, lá a gente tem esse trabalho de uma liderança que ela não é verticalizada, ela é na horizontal, onde todo mundo tem o direito e, pelo contrário, o dever também de se comunicar muito bem com todos da cadeia. E eu acho que existe muito respeito, mas, claro, tem a Andressa boazinha, tem a Andressa legal, gente boa, mas também tem a Andressa chata, a Andressa durona. Eu acho que eu sou um pouco de tudo. E eu tenho... Uma funcionária minha falou para mim outro dia, Andressa, as pessoas vivem me perguntando, como é que é a Andressa? Como é que é trabalhar com ele? Ela é daquele jeito mesmo que ela mostra no Instagram? E elas dizendo, gente, é exatamente aquilo. E eu falei, meu Deus, que curioso, né? Até porque ela é aquilo mesmo. Ela tem quem brigue por ela. Ela não precisa estar o tempo inteiro brigando com a gente. E isso é um pouco de verdade também. Aquela história do ecossistema, não tem como eu estar em contato com todo mundo o tempo inteiro. Então, eu tenho que ter também as minhas lideranças. E aí, eu fico no macro, no estratégico. E aí, quando eu vejo algo de errado, eu passo para as lideranças. E são as lideranças que vão chegar nessas outras pessoas, que vão chegar nas outras pessoas. Então, antigamente, era eu presa. Eu que tinha que fazer tudo. Da contratação, a demissão, a venda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem uma estrutura muito organizada que respeita os processos, que a gente vai melhorando a cada dia, para que eu realmente tenha mais tempo para fazer aquilo que só eu posso fazer. Exatamente. É importantíssimo. E é o que muitas mulheres também sofrem, né, empreendedoras, por não conseguir Delegar. não entender, não consegue delegar, ou não busca também aprender, porque a gente não nasce sabendo de tudo, Claro né? que não. E aí fica sobrecarregada. Às vezes o negócio também não vai bem, até por isso, né? Porque quando você não tem tempo para pensar, você não vai criar, né, soluções, projetos novos, produtos novos. Exatamente. E aí é preciso realmente ter um time bem alinhado. E é o que eu digo, toda empresa tem uma cultura. Resta Sim. saber se ela é boa ou ruim. Se ela mais ajuda ou mais atrapalha. E essa coisa que a gente aprende até mesmo em faculdade, né? Missão, visão, valores, é besteira. De fato, anos atrás, eu fiz por convenção, por tabela. Porque toda empresa tem que ter. Então, se tem que ter, eu tenho que fazer aqui. Fiz. Gente, quando eu comecei a entender como que eu poderia usar de fato isso É muito importante. dentro da minha empresa, o jogo virou. Tudo muda. Porque não é só você definir o que é cada coisa. É a partir dali você criar as estratégias e você implementar na cultura de uma forma que aquilo possa motivar todos os outros, né? Porque
quando eles entendem o que a gente faz, o que a gente quer e para onde a gente vai, tudo fica muito mais fácil. É aquela história, está todo mundo com a energia focada na mesma direção, é muito mais fácil a gente colocar esse carro bem aqui para ir para frente. Verdade. Agora, se ninguém sabe para onde aqui o outro quer ir, fica todo mundo ali, ó, na força, muitas vezes até um contra o outro. Isso. Sem querer, e até sem má intenção. até na hora de você demitir uma pessoa, quando você coloca isso para funcionar, é muito mais tranquilo, porque você vai falando, olha, esse seu comportamento aqui e tal, não está alinhado com os nossos valores, não está alinhado aqui com a nossa missão e tal. Então, a própria pessoa, ela resiste menos. Sim. Eu já demiti várias pessoas, mas essas pessoas... Mas é ruim, né? Depois já eu me acostumei. É normal. Mas, assim... Eu não demito eu já mais, demiti uma vez. Fase, graças a Deus, que depois essa pessoa me abraçou e me agradeceu. Sempre foi assim comigo, acredita? Porque eu sempre tenho aquela vontade mesmo genuína de ajudar. Sim. Quando eu falo para a pessoa, né, e eu coloco ali os pontos positivos e os pontos que ela tem a melhorar e o porquê que ela não vai ficar com a gente, ela entende. Eu sempre falo com respeito. Hoje também eu quase não demito mais ninguém, mas já fiz isso. Eu faço com muito respeito e que realmente com aquela vontade da pessoa na próxima empresa que ela chegar, dela não cometer o mesmo erro para que ela, enfim, prospere na vida também. A questão da prosperidade, né? Eu sempre falo, olha, essa empresa ela existe para gerar prosperidade para a gente e para vocês e para o cliente e para todo mundo, fornecedor, prosperidade gera prosperidade. E aí é muito interessante essa história da visão, né? Missão, valores, que tem empresa que realmente tem só na parede, mas que quando o dono da empresa, o empresário, a empresária entende, realmente até ajuda vira o jogo. A fazer toda a gestão, porque tudo é alinhado com os valores, total. Né? Inclusive, quando a gente falou sobre definir a persona com quem a gente quer se comunicar, a gente também precisa definir a persona que a gente quer contratar. Sim. Para cada tipo de cargo, eu tenho uma persona. Isso vai ficar muito mais fácil e claro na hora que eu for contratar. E também na hora que eu for demitir. Sim. Porque a gente tem lá os processos de como que são feitos os nossos feedbacks, né? A gente tem feedback semanal. E a gente tem como que é feito o processo de demissão. Então, a pessoa vai ter ali 3 feedbacks meio que de aviso, né? Sim. Onde a gente vai estabelecer novas metas, onde a gente vai tentar trabalhar as melhorias. E aí, quando a gente vê que não dá certo, na hora que a gente chega para o outro feedback, que a gente chama para conversar, ela já sabe que é a demissão. Aí, ali já não é mais o momento de estar conversando demais. Ele é o momento final da gente mostrar realmente o que a gente tentou e já não é uma surpresa, né? É importantíssimo. Importantíssimo. E como você pode, vamos dizer assim, orientar as mulheres que estão aqui nessa parte do posicionamento da própria imagem? Como essa mulher... Porque cada uma tem seu estilo, cada negócio requer, vamos dizer, um tipo, né, sei lá... Uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente. Como essa mulher pode... se sentir confortável, mas de uma certa maneira, valorizar a própria imagem, né? Tanto como empresária, como se é uma influenciadora digital, independente de estereótipo. Porque, assim, o que eu vejo muito também, hoje em dia, às vezes a pessoa se coloca assim, eu ajudo a mulher a se posicionar, a imagem e tal, e aí fica um monte de cópia. É um monte de mulher com o mesmo cabelo, com a mesma roupa, do mesmo jeito. Aí meu Deus, eu não quero ser assim, porque essa não sou eu. Nem realça, né? Então, às vezes vira essa coisa de, não, tá todo mundo usando esse cabelo, agora todo mundo vai usar esse cabelo. Esse coque, esse não sei o quê. Eu acho que seria... Qual é a tua opinião com relação a isso, né? E como essa mulher pode ser ela mesma de uma forma mais refinada, mais bonita, enfim, mais Alguns adequada. pontos que eu acho válidos. Humildade, constância e verdade. A gente não adianta tentar parecer ser o que não se é. Então, por vezes, as pessoas confundem. O parecer ser, ele importa. Porque se você só for, mas, de fato, você não conseguir mostrar aquilo ali, suas ideias, o que você tem de bom para o mundo, então, talvez as pessoas não percebam, não abracem a sua ideia. Então, o ser é o mais importante, mas parecer ser também é. Sendo que precisa existir muita verdade
porque ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. E aí tem a constância, porque é um trabalho de formiguinha, que demora muito para você colher os primeiros resultados, mas ele só vem, de fato, com constância, através de quê? De conexão. As pessoas, elas querem procurar um estereótipo, uma versão perfeita de quem elas são para mostrar para o mundo. Claro que ali a gente tem pequenos recortes que a gente escolhe e que vai acabar moldando também a percepção que o outro vai ter da gente. Só que a gente precisa saber exatamente com quem que a gente quer falar, sobre o que a gente quer falar, até onde a gente vai mostrar. E, a partir daí, a gente criando e contando nossa história. A gente conectando com as pessoas através dos nossos valores. Não confundir a ostentação com a autoridade. Sim. Porque há quem ache que você mostrar coisas luxuosas, Caras. aquilo outro, constrói a sua autoridade, mostra que você tem um poder aquisitivo. E não é por aí, não é assim que as coisas funcionam. Então, quando a gente tem ali um equilíbrio de tudo isso, amarrado com as nossas histórias, com os nossos valores, com os nossos erros também, que é interessante a gente mostrar, isso gera muito mais conexão. A perfeição, ela pode até atrair o olhar, mas é na imperfeição que a gente olha e se conecta e diz assim, eu já passei por isso. Sim. Eu entendo ela. Quando a gente vem, por exemplo, num seriado, a gente vê os seriados que mais famosos, que ficam mais amados, são aqueles onde os personagens eles são melhores construídos. Existe uma profundidade neles. Por quê? Porque a gente começa a perceber quem eles são, independente deles não serem maravilhosos ou ruins o tempo inteiro. Eles estão ali o tempo inteiro mostrando o lado bom e o lado ruim deles, que todo mundo tem, né? Então, ali você já vai humanizando a pessoa. Mostra também os valores, os interesses, o que a pessoa gosta. Então, por que a gente se apaixona por esses personagens? Porque eles mostram uma realidade que conecta com o outro. Sim. E é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Só que tem que ser personagens da vida real, com as histórias que a gente vivencia de verdade na nossa vida e através das quais a gente pode, de repente, estar ajudando ali alguém do outro lado. Porque não é sobre você, é sobre o outro. Eu não vou para o Instagram para falar sobre o que eu quero que você saiba. Eu vou, e é muito mais interessante se eu falar sobre o que eu entendo que a minha audiência gosta ou precisa ver, escutar. Isso, sim, muda o jogo. Porque quando eu vou criando assuntos com base em mim, eu crio na viagem do ego. E distancia até, né? Total. Então, fico ali naquela... Na história de Narciso, né? Quando eu faço focado no outro, gera identificação. Os meus posts que mais viralizam não são feitos pensando em mim. Eles são feitos com base naquela coisa que eu falei que, para mim, é a mais importante de todas, que é a atenção. De tanta atenção que eu tenho com a pessoa que está ali interagindo comigo, principalmente através do direct, eu entendo as dores, as necessidades e os medos. Então, eu faço um post que essas pessoas falariam. Sim. E aí, quando elas leem, elas falam, meu Deus, foi para mim. O que elas fazem? Elas curtem, comentam, engajam, compartilham, botam nos stories e aí faz meu post bombar. Sim. Porque não é sobre mim. É sobre o outro. Você tem que estar sempre pensando em servir, né? Exatamente. Servir, enfim. Não é papo. É um serviço. É isso. E as pessoas acham que isso é conversa fiada, né? Mas, na realidade, não é. Na realidade, é isso. Se você quer... É a base de tudo na vida, né? De tudo. É tanto que quando você vai, né, até estudar sobre liderança também, se fala muito nisso, né? Na questão da liderança servidora. Quem realmente... E eu acho, às vezes, assim... burrice mesmo. Uma pessoa que tem uma empresa, um empresário, uma empresária, e que ela não quer criar uma conexão com a própria equipe. Sim. Não é ser boazinha, gente boa toda hora, mas, assim, uma relação legal, verdadeira, que a sua equipe entenda que você quer que eles fiquem bem, que se sintam bem, né, que prosperem também. Eu digo que o sinal para que você entenda se a sua liderança está sendo boa ou não é assim. Tá ali várias pessoas da sua equipe ali conversando e você chega e aí todo mundo se cala. Ninguém fala mais nada. É aquela coisa tensa. Ou então ninguém lhe convida para nada. Ah, vamos fazer aqui o amigo oculto, sei lá o quê. Não convida. Então, isso aí já é assim, de se preocupar. Porque quando a gente realmente está servindo, está... né, ali a serviço daquela equipe, todo mundo junto, vem cá que eu vou te ensinar, eu não sei disso, me ensina.
eles querem a gente por perto. Tem muita gente que eu vejo que não investe tanto em treinamentos, por exemplo, Sim. ou que não delega, porque tem medo do outro, do funcionário, ele ficar bom demais e acabar abrindo seu próprio negócio ou ir para um concorrente. E aí essas pessoas, elas sempre terão funcionários medianos. Porque, de fato, se você não investir neles, como que você vai conseguir delegar e crescer e focar naquilo que só você pode fazer? Então, assim, o mais importante é a gente tentar criar um ambiente confortável com uma boa remuneração para que a gente possa, de fato, reter os bons talentos, que é o que todo mundo quer. Porque contratar e demitir dá trabalho demais. Então, o que a gente quer? A gente quer formar um grande time. Sim. É o que todo mundo sonha, né? Então, para isso, a gente precisa investir, sim, em treinamentos e dar oportunidades para essas pessoas irem lá e se desenvolver. Verdade. Inclusive, esse aí é um dos nossos segredos, né? Hoje a gente tem um sucessor que nenhum dos nossos filhos quis ficar no negócio, né? No negócio principal. E a gente tem um sucessor que ele entrou na empresa, praticamente foi o primeiro emprego dele. Eu que fiz a seleção na época, porque eu fazia tudo no início. Que bacana. E hoje, assim, ele mora em casa de condomínio fechado, ele viaja para o exterior, faz tudo. E super feliz, porque no dia que eu entrevistei ele, o dia lá que ele foi, né? Eu vibro com isso, que eu quero também meus funcionários, tudo desse jeito. Ele disse que ele passava na frente da empresa, de ônibus, e ele olhava e dizia, um dia eu ainda vou trabalhar nesse lugar. E aí ele veio e contou a história, ele tinha perdido a mãe e tal, e na hora ele se emocionou, e ele foi embora, disse que foi preocupado, achando que não ia ser selecionado, porque chorou e tal. Só que quando eu estava ali fazendo a entrevista, eu olho e escuto as histórias e, enfim, as respostas, e avaliando já a questão dos valores. O caráter. Né? O caráter dessa pessoa, se está alinhado com o que a gente acredita e tal. Pois hoje ele é o nosso sucessor. Que bacana. Então, a gente viaja para qualquer lugar, a gente nem se preocupa, porque ele dá conta de tudo. Isso é tudo de bom. Eu tenho uma pessoa assim comigo também, graças a Deus. E eu acho que isso é importante, porque existe um momento na vida do empresário que ele tem que ter muita humildade. Sim. Porque senão, por exemplo, se eu quiser deixar tudo sob o meu controle e meu domínio, o que acontece? Eu não vou ter a humildade de saber quando nem eu mesmo tiver a capacidade de fazer alguma coisa na gestão, por exemplo. Vai chegar um momento onde, com fé em Deus, eu vou crescer tanto que eu vou precisar contratar alguém que tenha habilidades melhores do que as minhas para aquele cargo. E eu tenho que ter essa humildade, né? Que é uma coisa que é muito difícil, porque a maioria das pessoas, elas não querem largar o osso, e a questão do ego também, né? O ego. E quando eu digo que o meu esposo é inteligente, é nesse sentido, porque quando a empresa começou a crescer... E tinha coisas que a gente não sabia. Sim, a gente e aí eu ia sabe. dizendo para ele, olha, bora lá, a gente tem que trazer essa pessoa e tal. E ele sempre foi muito aberto para isso. E a gente deixa as pessoas muito à vontade para entregar o resultado. Ter autonomia. Né? E ter autonomia. Ninguém vai lá perturbar a pessoa mas quer o resultado. Desmandar, mas a gente quer o resultado. Perfeito. E eles também, lógico, eles ganham, né, a contrapartida do resultado que eles entregam. Claro. Então, assim... Como seria bom se a maioria dos empresários entendesse isso? Sim. Porque eles iriam ter menos estresse, viver melhor, aproveitar mais aquilo que já conseguiram, viajar, né? E as pessoas iriam ficar felizes dentro das empresas. Não ia sair... Exatamente. Né? A Thaís trabalha comigo agora e aí ela está mudando de casa também. E, para mim, é uma conquista também. Sim. Porque, poxa, ela conseguiu tudo aquilo ali através do esforço, do trabalho dela e do marido, lógico. Mas, assim, a gente faz parte disso. E eu digo muito para ela que ela, para mim, é a minha liberdade. Porque quanto mais... Eu consigo desenvolver as minhas lideranças, não só ela, como todas as outras lideranças e gerentes que a gente tem, quanto mais eu as desenvolvo, mais liberdade eu tenho. Sim, né? para criar, para fazer, para viajar, pra trazer mais coisas. Para trabalhar de outras coisas, para ficar um pouco mais tranquila mesmo, vez ou outra, quando eu preciso. Sim, é muito bom. É o sonho de consumo, é o sonho, né? A gente trabalha para conseguir chegar lá. Hoje em dia, a gente está mais tranquilo, graças a Deus, não precisa estar todo dia na empresa. Sim. O online também ajuda muito, né? Nossas empresas hoje estão no Maranhão, a maioria. Dúvidas. E a gente viaja para passar um mês fora, não tem problema. Eu vou chegar lá. Não tem problema. Meu momento. Você é muito jovem ainda, né? A gente já ralou muito, né? Mas Certíssimo. é isso, Andresa. Mas voltando para a questão do posicionamento, que é o que as mulheres mais gostam, né? Enfim, as mulheres que estão aqui, que tem uma lojinha de bijuteria, a outra tem uma
né? Seja o que for. Eu gosto muito quando eu vejo você dizendo, olha, comece, não, porque eu também incentivo muito as mulheres a terem coragem. E quando eu olho em tudo na vida, eu fico sempre analisando. Hoje de manhã eu estava dizendo, esse podcast, quando ele iniciou, eu nunca tinha feito um podcast, eu não sabia o que era um podcast. Mas eu sabia que eu gostava de conversar e de escutar história, né? Meio caminho andado. Já estava ali. E hoje, quer dizer, ele era 0 e hoje ele está com 18 mil seguidores. Muito show. Né? Com 1 ano e pouco, com quase Sim. 900 mil visualizações. Então, muito bacana. Isso é um dos negócios, né? Mas o que eu quero dizer, né? Porque às vezes a gente olha uma mulher, por exemplo, como você. Tem lá as mulheres que lhe admiram, que lhe acompanham e tal. Aí, não, mas essa mulher, não, eu não consigo. Mas ela não começou assim, né? Claro. Então, a gente precisa sempre estar falando isso para as pessoas entenderem no início, né, de tudo. É tudo a ralação. Um dia eu vi você colocando... fazendo um Reels, que estava lá em Timon, procurando um tecido. Né? Que no início você fazia muito isso. Meu Deus, demais. Então, é muito legal. Todo santo dia eu ia no centro. Que a mulher se identifica. Nossa, é assim mesmo. Então... Todo santo dia. Durante 7 anos, pelo menos. Todo santo dia. Por quê? Porque a empresa é pequena, ainda desorganizada, não tinha uma pessoa para fazer compras, isso, aquilo, outro. Então, era eu. Eu que coordenava todo o meu time de costureira, de bordadeira, de frente de loja. E aí, eu era a motorista também. Eu ia de um lado para o outro para comprar, porque muitas vezes eu não tinha como comprar fora. Porque... Para comprar fora, você precisa de um limite mínimo de metragem, de tecido, isso, aquilo, outro. E aí eu acabava comprando aqui, saía mais caro, mas era o que dava para comprar, porque eu comprava de 10 metros. Para comprar fora, tinha que ser pedido a partir de 50 metros. Me entende, né? Então, é um caminho natural que eu fiz durante muitos anos. Mas as pessoas, elas olham onde a gente está hoje e acham que não. Que foi fácil. Elas não querem ter esse trabalho, porque dá trabalho mesmo, é chato, é cansativo. Mas só vai se fazer assim. Eu não conheço uma outra forma de realmente um negócio certo, né? correto, feito sobre as vias corretas. Dá certo se não for com muito trabalho duro. E é normal de todo mundo. Verdade. E sobre essa história da coragem, eu acho que é importantíssimo a gente começar. Tem muita gente que fica esperando assim, mas eu não sei qual é o meu propósito. Eu também não. Vamos fazendo, uma hora aparece. Eu não esperei um sinal de Deus. Eu acho que, sei lá, talvez menos de 1% da população mundial vem para o mundo com um propósito na vida. Entendendo já o que é, né? A gente tem que entender, são os valores da vida. Todo mundo busca por quê? Por resultado. Então, quais são os seus resultados, suas metas, suas métricas? Pode ser ela espiritual, financeira e por aí vai. Como eu falei, a matemática para mim não mente. Então, a métrica financeira para mim, ela é muito válida, porque ela ajuda justamente a validar se o meu caminho ele está sendo correto ou não, ou está na hora de eu mudar e refazer a rota e por aí vai. E eu não tenho nenhum problema em um dia parar de vender roupa e vender outra coisa. Zero problema com isso. Eu acho que é humildade. Tanto porque pode não fazer mais sentido para mim, ou porque eu posso achar um outro negócio mais interessante, onde se eu despender da mesma energia, vai me trazer melhores resultados. Sejam eles financeiros, emocionais, espirituais, qualidade de vida, por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que encontrar coisas com as quais a gente se identifique, saber o que a gente busca, traçar mini metas para que a gente siga sendo estimulado ao longo do caminho, que quando a gente olha só aquele pote lá no final... Aí é muito difícil a gente aguentar as pauladas da vida, né? E a gente ter resiliência, porque é resiliência e humildade. Para quando a gente estiver lá em cima, a gente saber que o caminho seguinte é uma queda, seja ela brusca ou seja ela suave. E quando a gente estiver lá embaixo, a gente tem os nossos valores muito bem firmados para a gente não duvidar da nossa capacidade e seguir em frente. Como eu digo, o empresário ele tem que ser apaixonado pelo seu negócio. Mas não a ponto de ser cego. Tem que ser apaixonado para resistir às dificuldades, mas não pode ser cego a ponto de você estar dando murro em ponta de faca, insistindo em algo que não te dá um retorno, que não está sendo saudável, algo do tipo, e você está ali só pela vaidade de não fechar as portas. Eu também acho. Eu concordo demais. E alguma vez você teve vontade, assim, nesse tempo todo, de desistir, sei lá, vou jogar tudo pro alto, não aguento mais? Diversas vezes. Acho que todo mundo, né? Você também já deve ter tido um milhão de vezes. Não conheço um empresário que nunca passou pelo menos umas 100 vezes por um momento como esse.
E, às vezes, pode ser uma decepção, às vezes pode ser uma angústia, pode ser as dificuldades, pode Sim. ser fator financeiro, independente da causa. Sempre existem esses momentos. E é por isso que é tão bom quando a gente pode contar com pessoas que, de fato, motivem a gente. Aí é bom também a gente ter o controle do quê? Da matemática, que não mente, para poder mostrar se o nosso negócio está prosperando ou não, se a gente está seguindo só por vaidade. E a gente saber o que é que se quer, o que é que se deseja. Agora, por exemplo, a gente fez algumas mudanças na empresa que eu olhei para um lado e falei assim, isso aqui eu não trabalho mais, eu não quero mais. Todo mundo, Andressa, o Rafa, que ele é muito do financeiro, ele, Andressa, tu tá ficando louca, tu não vai mais fazer isso. Isso é bom, porque ele olha financeiramente, fala, é muito bom. Mas a energia que eu despendo aqui, se eu despender bem aqui, vai ser bom em dobro. Ainda vou ter uma vida um pouco mais leve. Mais tempo, né? Então, assim, são escolhas que a gente vai fazendo ao longo do percurso, né? Então, a gente tem que ter um panorama geral e as mini metas. Andressa, eu sempre falo que as mulheres, todas nós, a gente tem superpoderes. E qual é o seu superpoder? O que é que você acredita que é um superpoder seu e que te ajudou a chegar até aqui? Resiliência e humildade. Sem dúvidas. É, né? Você já teve que... Você falou que no início, né, as pessoas criticavam o que você fazia. Sim. Não entendia. Mas eu nunca vi as pessoas que me criticavam como algo maldoso ou invejoso. Elas simplesmente não conseguiam enxergar o que eu já vislumbrava. Sim. Para mim, era muito claro o que eu queria, o que eu tinha que fazer e onde eu queria chegar, onde eu quero chegar. Para quem não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, elas tinham que sorrir mesmo, achar que eu estava ficando louca. Porque elas não vislumbravam o que eu já enxergava. Então, que pena que elas não viam. Eu também não podia dar ouvidos demais se elas não conseguiam enxergar o que eu sim. Então, isso para mim nunca foi um grande problema, não. Claro que às vezes dói, a gente se machuca, e é por isso que a gente tem que escolher quem a gente vai escutar. Porque a gente tem que escutar quem a gente verdadeiramente ama e que a gente sabe que ama a gente. E aquelas pessoas que, de fato, fizeram histórias nos negócios que a gente deseja entrar e crescer e prosperar. Porque quando as pessoas riam de mim, eu nunca vi uma pessoa de sucesso rir de mim. No máximo, elas podiam só dar assim, tapinha no ombro e dizer assim, que legal, deixa ela. Ou então, elas não faziam a menor ideia do que eu estava fazendo, simplesmente porque elas estavam ocupadas demais fazendo delas. Mas daí a zombar, não, uma pessoa de sucesso eu nunca vi zombando de mim. Então... Tá tudo bem, né? O tempo. Eu sempre falo que é o tempo rei. Verdade. Porque o tempo, ele sempre mostra. Enquanto alguns sorriem, a gente segue, ó. Tá trabalhando, Não né? tem coisa que me estimule mais do que me desafiarem. Quando disserem, então, que essa aí, eu só peço alguns anos. Sim. A resposta vem. Muito bem. Muito bem. É uma leoa, né? E eu vou aproveitar aqui já para falar dos nossos patrocinadores, que eu até esqueci, falando tanta coisa hoje aqui. Então, falar, porque é muito importante, né? Sim, que a Discar Distribuidora e os postos Full, que nos ajudam aqui, né? Que acreditam nesse podcast, que acreditam no poder feminino e que estão aqui apoiando cada mulher que chega aqui para contar a sua história e, enfim, para a gente levar essas histórias para o mundo. Então, a gente precisa falar, né, em nome dessas empresas, que são duas empresas prósperas e que estão trazendo mais prosperidade aqui para o nosso podcast, aí, viu? né? Time forte. O nosso podcast, porque eu acredito muito também no poder desse negócio, né? Que é um negócio também, um podcast é um negócio hoje. Claro que sim. Que ainda é uma coisa que aqui no nosso Piauí ainda está muito... Que nem você quando começou. Sim. As pessoas não entendem. Mas está crescendo, já está crescendo, né? E algumas pessoas também ainda não entendem qual é o objetivo aqui. Mas, enfim, eu estou indo, né? A gente está indo também e agradecer realmente essas empresas que nos apoiam. E eu queria também te perguntar qual é a tua definição de mulher poderosa? O que para você é uma mulher poderosa? Você que fala de leoas, né? Que tem a sua comunidade. O que é uma mulher poderosa? É uma mulher que é coerente com quem se é. Que ela não se deixa levar pelas bandeiras levantadas dos outros, porque é bacana levantar, defender, fazer isso, aquilo, outro. Ela é fiel aos seus princípios e valores.
ela é, sobretudo, humana, resiliente, humilde. E é aquela mulher que se desdobra para fazer acontecer, servindo ao próximo, à sua casa, à sua família, ao seu trabalho. Isso, para mim, é ter poder. Sim. Poder é isso. Eu acho que o poder, ele anda lado a lado a servir e a humildade. Com certeza. O poder de verdade, eu encaro como esse. O poder de verdade, exatamente. Não se deixar ludibriar É, pelas loucuras da vida. verdade. Porque, na realidade, a vida... Eu sempre digo, se hoje fosse o meu último dia de vida, o que é mesmo que vale a pena, né? Eu queria estar o dia todinho agarrado com a minha família. Pois Era só é. o que eu queria. Exatamente. Então, a gente tem que começar a refletir. Eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque a gente vê no mundo digital, né, um pouco distorcida essa imagem do que seja o poder, uma mulher poderosa. E você falando aí que quando te desafiam, aí é que você corre atrás. É que eu cresço. Né? A gente estava falando, né, em outro episódio sobre constelação familiar, Sim. sobre, né, essa relação com os nossos antepassados. Já fiz também constelação. E, com certeza, você foi uma criança que teve esse apoio, né, que sentiu esse apoio tanto do masculino quanto do feminino para ter força para ir para o mundo, principalmente a energia masculina. Sim, inclusive eu que é tenho muito forte em mim a energia masculina. Que é a energia que te leva para a vida, né? Para entrar em ação, mas que a gente precisa estar equilibrando também. O tempo inteiro. Né? Porque com a feminina para não acho que virar o trator que passa por cima de todo mundo. Exatamente. E a feminilidade, ela traz também um poder muito forte. Sim. Porque é algo que é nosso, né? E essa coisa do cuidado, se dedicar ao outro, da paciência, do bem ouvir. A atenção, que é a coisa mais preciosa que tem, a mulher, ela é mais capaz de ser atenta ao próximo. Você não acha? Eu tipo acho que é. De uma forma Parece geral, que a gente claro. já nasce com aquela vontade de cuidar, de cuidar, né? Isso é tão importante, né? Eu acho que é um mix. É um pouquinho de cada que faz, né? É um complemento bom danado. É verdade. Andressa, a gente já está quase chegando ao final. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem final para essa mulher que está aqui nos assistindo, que está aí ou iniciando um negócio, ou já tem um negócio há algum tempo, está um pouco desanimada, ou está querendo ir para a internet, né, para o Instagram, mas não tem coragem, tem vergonha. Tem muita mulher que conversa, mas ligou uma câmera, ela trava. Então, o que você diria para essas mulheres aí, para que elas coloquem aí o negócio delas para crescer, para prosperar? Não se dê tanta importância. Você não é tão importante assim para as pessoas estarem paradas analisando os seus defeitos. Isso é muito mais seu do que do outro. Então, só começa. Porque quando você começa realmente pensando no outro, no bem servir, você vai estar ajudando tanto que você vai se sentir egoísta de parar de dar tanta informação bacana ou entretenimento e leveza para a vida do outro. Afinal de contas, a gente também quer e precisa disso. E você vai parar com essa mania de estar sempre se julgando, olhando apenas para si e vai estar aí distribuindo um pouco mais, seja do seu carisma, do seu conhecimento, de como que você resolve uma dor ou um problema de alguém. Então, pensa nisso e começa, porque a gente tem hoje, ao alcance das nossas mãos, uma janela para o mundo, uma forma fácil, prática, dinâmica, de se conectar, de se comunicar com as pessoas, de levar também o nosso bem e o nosso trabalho para os outros. E quando a gente paralisa, porque a gente fica apenas com medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, futuramente a frustração ela vai habitar em você e não em quem talvez possa rir ou falar algo. Então, só começa, que leoa que a leoa vai e faz. Muito bem. Gostei da mensagem e quero agradecer aqui a sua audiência, pedir que, se você gostou desse episódio, compartilha com o máximo de mulheres, que você pode estar ajudando aí, né? Sim, uma mulher sempre. Com um simples clique, toque, né? Uma curtida, vão lá no meu Instagram, me sigam também. Segue a Andressa, foi colocado aqui o arroba da Andressa. Eles arrasaram, me mostraram. Né? Time aqui campeão, viu, gente? Obrigada, me senti em casa. Muito bem, pois volte quando quiser. Obrigada. Mais sucesso aí para você. Parabéns pelo trabalho, pela coragem, né, de se colocar aí no mundo, porque eu digo muito que a vida, ela gosta de quem é ousado, né? Quem tem ousadia para viver. A vida é um presente
e a gente só precisa saber viver. Aquela história de é preciso saber viver. E a vergonha, ela é uma certeza. Agora, a coragem é uma escolha. Então, escolham ser corajosas, porque faz toda a diferença. Isso mesmo. Então, gente, Obrigada. até a próxima quarta-feira com outra história incrível aqui no Elas Têm Poder Podcast. Eu te espero lá. Um abraço.